Boa noite, Igreja de Jesus. Mais uma noite, estamos juntos. Louvado seja o Senhor por isso. Que o Senhor nos ajude, nos ilumine nesta jornada de oração e de adoração ao Senhor. Vamos orar? Convido você a invocar a presença do nosso Pai. Senhor de grandeza, Senhor eterno, louvamos o teu nome porque tu és bom, excelso e todo-poderoso. Só tu és Deus. Glorificamos o teu nome porque nós somos teus filhos e estamos aqui para, ó Pai, engrandecermos o teu nome, para clamarmos ao Senhor, para adorarmos pelas bênçãos recebidas, suplicarmos pelas nossas necessidades. Sê propício a nós, ó Pai, e nos ajude, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, temos um primeiro texto em Tiago. Convido você a abrir sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, dos versículos 12 até 18. Tiago 1, de 12 a 18. O texto nos diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Um trecho muito importante da palavra que nos diz, num primeiro momento, em suportar as provações. Quantas provações temos? Iremos orar, clamar ao Senhor, também as tentações que nos afligem. Buscamos socorro em nosso Pai. E também, queridos, o pecado. O texto nos fala dos nossos pecados. Confessemos diante do Senhor. E no final, quando nos fala acerca da origem do bem, nos apresenta o Senhor como origem de todo bem, do perdão, de toda boa dádiva, todo dom perfeito, de bênção sem medida sobre o povo do Senhor. Vamos orar intercedendo então pelas nossas necessidades, agradecendo também ao Senhor pelas bênçãos recebidas, clamando pelo perdão dos nossos pecados. Entregue ao Senhor as suas ansiedades neste momento do seu lar, do povo de Deus. Oremos silenciosamente durante alguns instantes para buscarmos a presença do Senhor. Deus de poder, Deus de graça, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos ajuda nas provações, nas tentações. O Senhor é Deus soberano sobre tudo, ó Pai. E o texto nos diz que o Senhor é dono de toda boa dádiva, todo dom perfeito. Perdoa assim os nossos pecados, nos ajude nas nossas transgressões. Visita-nos, ó Deus, com o sangue de Jesus, nos lavando e nos purificando. Também lemos aqui, ó Pai, que o Senhor é bondoso, o Senhor é Deus dadivoso. Dá-nos, ó Pai, a restauração, a libertação,
nas áreas que precisamos. Abra as portas, Senhor, aos desempregados, liberta os encarcerados, a Igreja de Jesus Cristo perseguida, esteja alcançando os nossos irmãos com a tua graça libertadora. Olha, Senhor, pelos enfermos, toma nas tuas mãos as dores dos nossos irmãos, das famílias, quantos nos hospitais, quantos sendo cuidados em casa. Estenda a tua graça, o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que restaura da enfermidade e da doença. Em especial, Senhor, cura as enfermidades da alma, restaurando a vida dos nossos irmãos, dos servos e servas do Senhor enfermos espiritualmente, que carecem de uma renovação do Senhor. O Senhor é o Deus que renova a alma, a mente. O Senhor é o Deus que opera grandes milagres e que muda a sorte. Sê conosco, Senhor, nesta noite de adoração, de clamor, de leitura da Tua Palavra. Nós Te glorificamos, entregamos ao Teu altar as nossas orações, as orações da Tua Igreja, no nome amado de Jesus Cristo. Amém. Querida Igreja, nós iremos fazer uma segunda leitura agora, lá no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 13, Levítico 13, dos versículos 1 a 8. Levítico 13, de 1 a 8. As leis acerca da lepra. E o texto nos diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: O homem que tiver na sua pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula, o homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará. E se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Um texto de Levítico, do Antigo Testamento, que iremos meditar nesta noite. Vamos orar mais uma vez, clamando unção do Senhor. Deus de poder, estamos diante da Tua palavra, que é viva e verdadeira. Nos ajude no entendimento da mesma, pois somos pecadores limitados. Dá-nos a luz do Teu Espírito. Em nome de Jesus te clamamos. Amém. A lepra como símbolo do pecado. Igreja de Cristo, os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, os irmãos sabem. É a primeira e a mais importante seção do Antigo Testamento. O Pentateuco é chamado Livro da Lei de Moisés. Portanto, esses registros são atribuídos a Moisés.
Cada um dos livros tem o seu interesse e a sua unidade. Levítico é um manual de liturgia aos adoradores. Ele foi escrito durante a peregrinação no deserto. O texto reflete tanto os ideais de culto e santidade, representa o maior desafio do Antigo Testamento ao leitor atual. Do livro emerge um quadro de cerimônias e rituais. É importante procurarmos entender esses protocolos. As formalidades ensinam sobre as ideias e os valores. Os rituais não devem ser tratados com desprezo, irmãos, mas estudados. Eles conservam as virtudes mais caras de uma sociedade. Pelos ritos descobrimos o que era mais importante no momento, na época, naquele contexto. Os procedimentos principais aos israelitas ali no Antigo Testamento. Todo hebreu sabia por que um sacrifício era feito, a razão de uma ocasião ou o significado de um gesto. Mas existe ainda outro aspecto de grande destaque. Levítico foi fundamental para os escritores do Novo Testamento, basicamente por causa de certos conceitos centrais, principalmente três: o conceito de pecado, de sacrifício e de expiação, todos usados para interpretar e sinalizar a morte de Jesus Cristo. Daí que alguns temas são relevantes em Levítico. Deus não está ausente, mas presente com o seu povo. Deus é santo e o seu povo também deve ser santo e buscar a santificação. A importância, então, da expiação através do sacrifício. É nesse cenário que nós encontramos os capítulos 13 e 14. Lemos um trecho do capítulo 13, sobre as leis de Deus acerca das doenças cutâneas, enfermidades imundas chamadas de praga de lepra. E nós vamos refletir hoje, fazendo um paralelo, com o seguinte tema: a lepra como símbolo do pecado. A lepra como símbolo do pecado. E um primeiro aspecto nesse sentido, relacionando lepra e pecado para nossa meditação e crescimento, nós podemos ver que a lepra era contagiosa. A lepra era contagiosa. Por isso ela era tratada como um perigo, uma peste. Suas leis se assemelham a realidades espirituais. Muitos detalhes sobre a contaminação do pecado. A epidemia da lepra e a epidemia do pecado. Quantos riscos nessas epidemias! No versículo 3, nós lemos aqui no texto de Levítico: o sacerdote o examinará e o declarará imundo. Havia um princípio básico para este procedimento, para a classificação de toda a afecção cutânea. Ela era imunda se a pele estivesse se desgastando. Esse fato sugeria o princípio espiritual da morte. Tudo o que é contagioso pode conduzir à morte. Estamos vendo o retorno de certas enfermidades, muitas delas com elevado grau de contaminação. Não podemos brincar com aquilo que pode contaminar e matar. Lembre-se disso. O pecado é altamente contagioso. Pensemos no pecado de Adão, que passou a todos os homens. Por isso, Deus deu as suas leis sobre essa doença. Dessa forma, todas as medidas eram determinadas. Não era qualquer um que poderia avaliar o caso. Quem fazia esse pronunciamento era o sacerdote.
assim como fazem todos os ministros do Evangelho. Eles reconhecem os sinais de pecado e os anunciam. Alertam sobre a realidade da praga que infesta. Cabe muito bem aqui, irmãos e irmãs, a questão da influência. Será que nós temos absorvido as más influências? Temos em Daniel um grande exemplo nesse sentido. A Babilônia de Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Uma cultura diferente e um outro costume religioso. Em Daniel capítulo 1 nós lemos que ele resolveu firmemente não contaminar-se. Não contaminar-se. É desta forma que se evita toda contaminação, resolvendo, com o apoio do Senhor, há que se ter uma resolução firme e determinada. Então, irmãos, nesta análise e analogia que estamos fazendo entre a lepra e o pecado, a partir desse texto de Levítico, a lepra era contagiosa, assim como o pecado. Mas, continuando, um segundo aspecto nós podemos entender a lepra como símbolo do pecado sob nosso tema é que a lepra ia se aprofundando. Veja no versículo 3 ainda, na primeira parte. O sacerdote lhe examinará a praga da pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne. A praga parecer mais profunda do que a pele. Irmãos, isso é significativo. Esta é uma situação na qual a doença se aprofunda. A enfermidade faz uma progressão para baixo. Para baixo. A lesão se torna mais funda do que a pele da carne. Caberia ao sacerdote examinar esse quadro clínico. Se fosse constatado, declararia a pessoa imunda. Aprofundamento era uma forma de piora do estado. Meus irmãos, esse fato é importante. É uma representação muito patente do pecado, que é uma úlcera que vai se solidificando na carne. Mas não apenas isso, pois vai se aprofundando cada vez mais. É preciso uma ação antes que chegue a esse ponto. Muitas vezes, a malícia vai se enraizando no coração. O povo de Deus não pode assistir a isso passivamente. Não seja passivo diante disso. Na época, o sacerdote observava com acuidade. Ele analisava a pele para identificar caso a caso. A limpeza e a higiene interrompiam e removiam a peste. A ideia era debelar a praga nos estágios iniciais, evitando assim que o mal pudesse penetrar mais. Claro que não podemos negar toda a nossa essência, irmãos, os impulsos. Não podemos, são parte do nosso ser, mas eles não devem nos afundar na imundícia. Muitos hoje estão chafurdados por mal, e no mal, por descuido. Quem sabe eu, quem sabe você. Foram deixando o pecado tomar conta da existência. E pouco a pouco ele foi penetrando e se arraigando. E assim como a lepra, se tornou mais fundo do que a pele. Em Tiago, no primeiro texto que lemos, a cobiça dá luz ao pecado e assim gera a morte. Perceba a sequência das inclinações pecaminosas. O fim de tudo é a morte, tal como no caso da doença. Havia um tipo de lepra muito triste. Ela paralisava os nervos e atrofiava os membros. A lepra como símbolo do pecado, este paralelo que estamos fazendo. Então, nesse segundo aspecto, ela era uma doença que ia se aprofundando mais e mais
assim como o pecado. Mas, irmãos, podemos ver no texto, neste paralelo e nesta analogia que estamos fazendo entre lepra e o pecado, um terceiro aspecto é que a lepra ia se estendendo. Ela ia se estendendo. Nós vemos isso nos versículos 7 e 8. Mas se a pústula se estende muito na pele, aí os versículos 7 e 8. Pústula, um tumor inflamatório na pele, purulento. Aqui a ênfase está na extensão da enfermidade. O problema não está apenas, então, na profundidade. A questão envolve também a extensão da doença. A lepra vai aumentando até cobrir toda a carne. Certamente que isso não se dá da noite para o dia. É um processo que vai ocorrendo progressivamente. Aos poucos, o mal vai tomando conta de toda a pele. Não se dá assim também com a nossa vida espiritual? O pecado se utiliza dessa mesma estratégia nociva. Vai se espalhando aos poucos e constantemente. Poderíamos, nesse ponto, citar os nossos hábitos. São muitas vezes práticas depravadas que tendem a aumentar e progressivamente, paulatinamente, vão dominando as vítimas, que somos nós. Será que na sua vida não está alojado este mal, ou também na minha? Devemos considerar e cuidar. Veja que o sacerdote examinava várias vezes, o texto nos informa. Em certos casos, a pessoa era observada por 7 dias. Só depois um novo exame era feito pelo sacerdote. A intenção era constatar a extensão da moléstia. É interessante notar que a mancha poderia parar. Nós vemos isso no versículo 23. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar, veja aí, está aí no versículo 23. Se ela parar e não se estender, louvado seja Deus por essas exceções, por essas intervenções do Senhor nas nossas vidas. Já é tempo, irmãos, de interrupção do mal que se alastra em nossos corações e em nossas mentes. As manchas precisam parar de tomar o nosso ser. Hoje é a oportunidade de restauração do enfermo. Voltemos à leitura da palavra, prática da oração. São meios de graça para a nossa saúde espiritual. São práticas que auxiliam no bloqueio do pecado, assim como no versículo 23 nós lemos, para que ela pare de se estender, que a lepra, o pecado, eles possam parar de se estender. Vamos clamar ao Senhor. Não se engane, o pecado sempre trará mais consequências do que você pensa, e envolverá mais pessoas do que você pensa, e levará mais tempo do que você pensa. Certa vez um pregador disse isso. Nosso tema, irmãos, a lepra como símbolo do pecado, nesse nosso paralelo que estamos fazendo. Então, era uma doença que ia se estendendo sobre a pele, assim como o pecado também vai se estendendo, se não for bloqueado e interrompido. Mas um quarto aspecto que nós podemos ver sobre este tema é que a lepra era um motivo de separação, assim como o pecado. Desde a desconfiança da doença, nada seria fácil. A vida dessa pessoa seria um grande transtorno. Já na fase de diagnóstico, começaria o isolamento. Nós vimos isso no versículo 4. O sacerdote encerrará por 7 dias o que tinha essa doença. Encerrar significa o quê? Enclausular, fechar, recolher. A suspeita da praga era motivo de separação total. A doença poderia ser transmitida a outras pessoas. Mas esse ainda não era o ponto principal da situação.
O pior viria após a confirmação daquela impureza. O indivíduo era considerado ritualmente imundo. Diante desse fato, ele era excluído do acampamento. É preciso entender, irmãos, que Deus estava ali no arraial e não havia espaço para esse tipo de contaminação. Há uma associação íntima da moléstia com a morte, condição incompatível com um Deus santo e perfeito. Assim, os aflitos doentes eram excluídos do culto. Também deveriam se comportar como lamentadores. Essa triste realidade está demonstrada nos versículos 45 e 46 desse mesmo capítulo, onde nós lemos assim: as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Que tristeza, que separação horrível, que coisa. Nós podemos relacionar esse quadro com o pecado, que é o que estamos fazendo neste texto. Ele, o pecado que traz a morte, causa separação do Deus que é a vida. Nesse ponto, não existe ninguém que escape dessa praga. Levítico ensina sobre a universalidade do pecado. Percebamos o maior dos dilemas da humanidade, que é este. O homem se encontra cercado, preso, encurralado entre a santidade divina e a pecaminosidade humana. Qual a maior necessidade do homem, do leproso, do doente? A maior necessidade é a expiação, que significa cobrir, esconder. E assim voltamos a um dos conceitos da introdução que falamos. Capítulo 4 fala sobre o leproso. Capítulo 14 também, nós podemos destacar algo maravilhoso. Ele fala sobre o leproso depois de sarado. Isso está no capítulo 14. Nós vemos isso aí, nós lemos no início do capítulo 13, mas no capítulo 14 nós lemos a lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará, se a praga de lepra do leproso está curada. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o isopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Que simbolismo maravilhoso! Sobre aquele que foi curado, restaurado. É maravilhoso entendermos essa questão das 2 aves. 2 aves eram tomadas, uma sacrificada e outra solta. E esta que era solta levava sobre si o sangue da que foi sacrificada. Irmãos, vem à mente Jesus Cristo. A obra de Jesus, que nos cura da enfermidade da lepra, e sobre nós repousa o seu sangue, que nos dá condições de voarmos na liberdade do Espírito Santo, assim como essa segunda ave era solta e voava, livre, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. O sangue da sacrificada sugeria o fim da vida antiga. O voo da outra retratava a libertação da doença
e nesta analogia que estamos fazendo do pecado. E ele poderia entrar novamente no acampamento. Louvado seja o Senhor Jesus pelos méritos dele. Concluindo, irmãos, diante de tudo que foi apresentado até aqui, é impossível deixarmos de pensar em Cristo Jesus. Sua morte expiatória, que resgata a todos e muitos aqueles que são chamados. O seu sangue é capaz de purificar todo o pecado. Ele se aproximou e curou doentes e também leprosos. Temos vários textos, inclusive de Marcos. No Antigo Testamento, o exame feito pelo sacerdote era visual. Tocar num leproso tornava a pessoa imunda cerimonialmente. Mas nós vemos Jesus tocando leprosos. E ao invés de Jesus tornar-se doente, o impuro é que era curado. O leproso é que era curado e tornado limpo. Em Levítico, a ave viva era solta em campo aberto. E nós temos em textos de Jesus em que ele cura e liberta, e ele diz ao homem que era anteriormente coberto de lepra, vai, como no sentido de voe na liberdade do Espírito, na restauração do sangue do Cordeiro. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, neste texto, entendendo a partir dele a obra maravilhosa de Jesus Cristo em nossas vidas, curando-nos da lepra e nos dando-nos saúde espiritual. Amém.